Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Pessoal, na aula de hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre o que eu tenho que fazer para disponibilizar o meu site para a internet, tá? Para que outras pessoas possam acessar ele por intermédio da internet. A gente vai dividir a aula em dois momentos. No primeiro momento eu vou falar para vocês alguns aspectos que nós temos que observar para que eu possa implementar esse tipo de recurso. E no segundo momento, eu vou mostrar para vocês um provedor de acesso à internet gratuito para que vocês possam utilizar quando vocês precisarem, tá? Bom, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que o nosso servidor web, independente se ele está numa máquina virtual ou se ele está numa máquina física, ele tem ali um endereço IP, tá? Só que quando a gente está dentro de uma rede local, independente se é a nossa casa, se é a nossa empresa, tá? A escola, ele possui um endereço IP que é de uso privativo, tá? Que a IANA, que é a Organização Mundial que gerencia distribuições dos endereços IPs, classifica eles como endereços privativos. O que é um endereço privativo? É um endereço que eu posso utilizar para fins privados. Então, para construir, por exemplo, uma rede local numa casa, numa empresa, né, numa escola. E esses endereços privativos, né, apesar da liberdade que eu posso ter com eles, não preciso de autorização da IANA para estar utilizando eles, eles não são válidos na internet, tá? Então vamos imaginar que o seu servidor web ele possua esse IP aqui, ó, 92.168.0.105/24, por exemplo. Tá? Então não adianta você pegar esse endereço IP e tentar pedir para eu acessar aqui da minha casa, né, que não vai dar certo. Tá? Esse endereço IP ele só tem validade dentro da sua rede local. Assim como aqui em casa, né, a minha faixa de endereçamento ela também só tem validade dentro da minha casa. Tá? Então esses endereços aqui eles estão listados aqui na tabelinha. Tá? Eu já comentei sobre essas faixas de endereçamento lá na disciplina de rede de computadores. Tá? Mas só relembrando, então, eles não são válidos na internet. Então, o seu servidor web, a princípio, ele só é válido dentro da sua rede local. E aí vem a pergunta, o que eu tenho que fazer, então, para pegar esse servidor e disponibilizar ele para a internet? Então, a gente vai ver aí o que tem que ser feito, tá? Bom, a princípio, gente, qualquer IP diferente desses que estão listados aqui, qualquer IP diferente desses que estão listados, é válido na internet. Existem algumas exceções, tá? Como o IP de loopback, tá? Algumas faixas que são reservadas, mas a princípio, a rigor é isso. Tá? Só que não é simplesmente eu pegar qualquer IP que não está listado aqui e ir lá no meu servidor web e configurar ele, tá bom? Então, por exemplo, vamos dizer que eu queira configurar o IP 200.14.100.7/24. Então, é só lá no meu servidor web configurar esse IP, por exemplo, e ele já está funcionando, já está disponível na internet? Não é bem assim. Por quê? Com exceção desses IPs aqui, tá? E algumas outras exceções que eu não estou listando aqui, o restante é gerenciado por uma organização mundial denominada IANA, tá? Então a IANA, aqui está na figurinha, a IANA ela vai pegar blocos de endereço IP e vai entregar esses blocos de endereços IPs para administradores regionais. Tá? Então existem 5 administradores regionais no mundo. A ARIN, responsável pela América do Norte, a LACNIC pela América Latina, a RIPNCC pela Eurásia, né, que é a Europa ali, e a Ásia, né, a parte ocidental principalmente, a AFRINIC para a África e a APNIC para a Ásia e o Pacífico. Então ela vai pegar blocos e vai entregar para esses órgãos,
tá? Para que eles possam administrar esses blocos de endereço IP. Tá? E alguns países do mundo, não são todos, tá? Possuem órgãos de administração nacionais. Tá? Então, por exemplo, no caso do Brasil, né, o caso do Brasil ele possui. Então, aqui no Brasil é a NIC-BR, tá? Vamos colocar aqui nic.br, que vai pegar um bloco, um subbloco da LACNIC, tá? E administrar no Brasil. É o mesmo caso do Chile, do México, tá? Aqui do lado, né, da Indonésia, da China, do Japão, Coreia, Vietnã, Taiwan, Coreia. Mas não são todos os países que possuem. Tá? No caso, por exemplo, dos Estados Unidos, é a própria ARIN que distribui os endereços IPs que vieram da IANA. Tá? E aí, por fim, né, ou esses administradores regionais ou os administradores nacionais vão entregar para os provedores. Então, por exemplo, aqui no Brasil, né, eu vou ter lá a Claro, a Vivo, né, e assim por diante. Então, ele vai entregar para os provedores e os provedores, por sua vez, né, à medida que os contratos forem sendo estabelecidos, vão entregando para os clientes finais. Tá? Então, quando os clientes firmam um contrato com os provedores, o provedor pega um desses IPs e entrega para o cliente para que ele possa acessar a internet. Tá? Vou mostrar para vocês aqui um exemplo. No meu caso aqui, qual IP que eu estou pegando. Então, existe, por exemplo, esse site chamado showmyip.com e ele mostra qual é o endereço público, ou seja, o endereço que você está recebendo do seu provedor, tá? No roteador que você tem aí. Então, no meu caso aqui é um roteador, mas a rigor pode ser qualquer equipamento que está conectado ali na internet, não necessariamente um roteador. Pode ser que eu tenha simplesmente um computador e esse computador pode estar recebendo esse endereço IP aqui. Então, esse aqui é o meu endereço IP, tá? Aqui é interessante que esse site, ele, pela faixa de endereçamento, ele já identificou que é do Brasil, tá? São Paulo, cidade americana, e o provedor também, né, que é a Claro. Então é interessante a gente observar aqui que os IPs eles são bem regionais, né? Então o Brasil tem a sua própria faixa, Estados Unidos tem a sua própria faixa, tá? A África do Sul tem a sua própria faixa de endereçamento e assim por diante, tá? Isso é bem interessante. E bom, esse endereço IP público aqui, que o seu servidor web, e por que não dizer qualquer servidor que você queira disponibilizar na internet, precisa ter um endereço IP público, tá? Agora, o provedor de acesso à internet, ele pode te entregar esse endereço IP público de duas maneiras. Ele pode te entregar de maneira dinâmica, ou seja, através de um servidor DHCP. Tá? Então, como é que funciona aqui? O provedor ali, provedor de acesso à internet, possui ali um bloquinho de endereços IPs. À medida que os clientes vão conectando, o servidor DHCP do provedor vai entregando os IPs que estão disponíveis. Então, por exemplo, nesse momento aqui, é o método que eu tenho aqui em casa, tá? Dinâmico. Nesse momento, eu estou recebendo esse endereço IP. Pode ser que amanhã, quando o meu roteador reiniciar, né, pode ser que o provedor me entregue um outro IP. Então, não existe garantia formal de que ele vai me entregar sempre esse endereço IP. Tá? Então, existe a maneira dinâmica. Provavelmente é o que vocês têm na casa de vocês. É o que normalmente um escritório, uma empresa de pequeno porte vai ter, porque é um método, tá, de acesso à internet, um contrato de acesso à internet com o provedor mais barato. Tá bom? Agora, existe também, o provedor ele pode te entregar o IP de maneira fixa, ou seja,
ele te entrega ali um bloquinho de endereços IPs, e esses endereços IPs, enquanto o contrato com o provedor perdurar, esse bloco de endereços é seu. Tá? Então, é aquele endereço, é fixo, você configura no seu equipamento de maneira fixa, tá? E é para você utilizar. Tá? Então, mas ninguém vai utilizar esses blocos. Obviamente, esse método aqui, tá? Ele é normalmente associado a contratos de acesso à internet mais caros. Tá? Então, eu vou utilizar normalmente esse bloco aqui, esse método aqui de acesso à internet, quando eu tiver realmente um servidor para hospedar na internet. Então, os IPs fixos, né, eles são preferíveis quando eu tenho um servidor para disponibilizar na internet. Não que eu não possa disponibilizar um servidor de maneira dinâmica. Poder eu posso também. Só que como o IP pode mudar ao longo do tempo, eu vou ter que fazer essas alterações no meu servidor DNS para que ele possa refletir os novos endereços IPs. E isso não é algo, vamos dizer assim, fácil de ser feito constantemente, tá? Então, realmente, a recomendação é para se trabalhar com endereçamento fixo. Bom, depois que você tiver um endereço IP público, independente se é dinâmico ou fixo, levando em consideração o que eu falei, você vai precisar registrar esse endereço IP em um servidor DNS. Tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui sobre o servidor DNS, porque, novamente, também é um assunto que nós estudamos lá em rede de computadores. Mas, basicamente, o DNS ele vai traduzir um nome de domínio, o nome do site, para um endereço IP, no caso, o seu endereço IP público. Né? Agora, eu posso configurar o meu próprio servidor DNS. Então, eu instalei meu servidor web e eu instalei o meu servidor DNS. No entanto, não é simplesmente configurar um servidor DNS e colocar ele na internet que vai funcionar. Eu tenho que... O servidor DNS, os servidores DNS, eles funcionam de forma hierárquica, tá? E eu tenho que, no mínimo, registrar o meu servidor DNS em um servidor DNS Top Level Domain, né? Que é mantido aqui no Brasil pela Registro BR também, tá? Então, ou eu registro o meu servidor DNS na Registro BR, ou eu registro diretamente o meu IP público no Registro BR, tá? E aí eu passo a utilizar um servidor DNS do próprio Registro BR. A questão é que eu preciso ter um servidor DNS, né, atrelado ao Registro BR aí para poder fazer a resolução do meu endereço IP. Tá? Bom, aqui no Brasil, então, pessoal, eu preciso acessar o site do Registro BR. Tá? Então eu estou com ele aberto aqui para mostrar para vocês. E eu preciso fazer o registro do meu site. Então, como é que isso funciona? Eu posso verificar se o nome de domínio está disponível. Então, por exemplo, eu tinha feito o teste aqui antes. Tá? Eu vou verificar se o domínio professorrodolfo.com.br está disponível para utilização. Tá? Eu clico aqui, ele vai indicar para mim que o nome de domínio não está disponível. E ele dá aqui para mim algumas sugestões, né, se eu quero utilizar outros domínios que não o .com.br que eu tentei aqui. Tá? Bom, vamos imaginar que eu queira registrar, por exemplo, esse domínio aqui, né, ou um outro qualquer. Eu vou clicar aqui em registrar, e aí a partir daqui, pessoal, eu vou seguir o cadastrozinho, seguir as etapas, é bem simples, tá? Para poder registrar esse nome de domínio e atrelar ele ao meu endereço IP ou ao meu servidor DNS. Tá? Obviamente, isso não é gratuito, existe um custo, tá? Mas é um custo modesto, tá? É algo acessível. Existem diversos planos. Se eu não me engano, o plano mais barato, ele custa algo em torno de R$50 por ano, tá? Então é realmente acessível o valor. Só que isso não é um serviço de hospedagem. Isso daqui é simplesmente um serviço de DNS para o seu site. Ah, existe alternativa? Eu posso fazer sem utilizar o registro BR? Né? Não. Então, se você precisa ter um domínio
que vai ter BR no nome, você precisa obrigatoriamente passar pelo registro BR. Não existe outro caminho, tá bom? Bom, vamos lá, vamos prosseguir aqui. Tá? Bom, então beleza. Só que eu estou falando aqui, pessoal, é de um endereço IP público. Tá? Agora, o seu servidor web, ele pode se localizar, ele pode não ter um endereço IP público, ele pode continuar tendo, né, um endereço privativo, como por exemplo, esses aqui que eu listei. Tá? E aí o seu roteador que está conectado na internet, esse sim tem um endereço IP público, mas o seu servidor DNS continua tendo um endereço privativo. Como é que eu faço nesse caso? Então, nesse caso, eu preciso implementar uma configuração denominada Port Forwarding, tá? Ou redirecionamento de portas. Esse tipo de configuração é realizada em um firewall, tá bom? Um firewall. E, como o nome diz, ele faz um redirecionamento de portas do IP público seu para um IP privado da sua rede local, tá bom? Então, olhem essa figurinha aqui. Aqui eu tenho a internet, né? E aqui eu tenho o firewall, né? E esse firewall existe um único endereço IP público, tá bom? Então, o que a gente tem aqui como public IP, tá? É um único endereço IP. Então, é o mesmo endereço aqui, é o mesmo endereço aqui e é o mesmo endereço aqui. Vamos dizer que esse endereço público fosse 200.14.0.8/24, por exemplo, tá? Bom, o que o Port Forwarding faz? Na hora que bate aqui no firewall uma requisição, né, obviamente, para esse endereço IP na porta 80, por exemplo, na porta 80, lembrando que todos os serviços são feitos com acesso em uma porta, tá? O que o Port Forwarding vai fazer? Ele vai encaminhar essa requisição para um equipamento interno da sua rede, para um servidor interno da sua rede, através aqui, né, de uma troca de IPs, tá? Então ele vai trocar o IP público para o IP privativo, tá, de um servidor específico. Por exemplo, vamos dizer que o IP desse servidor seja o 92.168.105. Então ele vai redirecionar do 200.14.0.8 na porta 80 para 192.168.0.105 na porta 80 desse servidor web. Tá? E eu posso fazer isso não só com um tipo de serviço, posso fazer com N serviços. Então, por exemplo, nesse caso aqui, está sendo configurado como servidor web, tá? Está sendo configurado também um port forward para um servidor FTP de transferência de arquivos e também para um servidor de e-mails, né, um SMTP. A única diferença aqui é o número de porta, tá bom? O número da porta e também os IPs privativos, né? Então pode ser que, por exemplo, esse servidor FTP, ele tem aqui o IP 192.168.0.106, é diferente, tá? Então ele vai fazendo esse redirecionamento. Bom, esse redirecionamento aqui, eu trouxe um exemplozinho para vocês, ele vai ser implementado em um firewall. No Linux, por exemplo, o firewall nativo do Linux é o iptables, tá? E aqui eu tenho as regras do iptables em um shell script que implementariam esse redirecionamento de portas, tá? Aqui eu tenho umas regras que vão limpar, eventualmente, regras anteriores que já estejam cadastradas. Então aqui eu vou limpar as regras. Aqui eu vou ativar esse redirecionamento de pacotes, esse ato aqui de eu trocar o IP público para o privativo, tá? Eu vou ativar esse redirecionamento. E aqui a regra que faz o redirecionamento propriamente dito, tá? Eu não estou entrando em detalhes aqui, mas aqui basicamente é aqui, ó, na porta 80. Bateu na porta 80. Então, porta de destino é a porta 80. Então, bateu aqui na porta 80, ele vai redirecionar para esse endereço IP, tá? O endereço IP privativo da rede local, nessa porta que está sendo especificada aqui, tá? Então, é bem simples de ser implementado aqui com iptables, né? Só um detalhe, a porta que bate no firewall não necessariamente precisa ser a mesma porta que eu vou redirecionar na rede interna. Por exemplo, aqui é a mesma porta, né? 80-80.
Mas vamos dizer que eu configure, por puro capricho, eu configure aqui o servidor web para trabalhar na porta, sei lá, 8000, por exemplo. Né? 8000. Então, ele bate na porta 80, redireciona para esse endereço IP aqui, né? Privativo, na porta 8000. Não tem problema, tá? Agora é mais prático deixar na mesma porta para facilitar o serviço. Só para vocês terem uma ideia, aqui é um firewall, vamos dizer assim, mais profissional, iptables, mas esse tipo de serviço aqui, ele também pode ser implementado nos nossos roteadorzinhos caseiros, que implementam a função de firewall também. Então eu vou acessar aqui o meu roteadorzinho caseiro, tá? O TP-Link, aqui. Aqui eu tenho o menu, ó, direcionar portas. Eu clico aqui e aí eu vou adicionar uma regra de redirecionamento. Tá? Eu vou clicar em adicionar. Então vamos dizer aqui que toda a requisição na porta 80 vai ser encaminhado para a porta 80 do endereço IP privativo 192.168.0.105. Então vamos imaginar que eu tenha um servidor web em execução nesse IP na porta 80. Então sempre que tiver uma requisição no meu roteador na porta 80, ele vai fazer esse redirecionamento. Só clicar em Save. Ele vai listar aqui, se eu quiser adicionar mais uma eu adiciono. E a partir desse momento, tá, é só eu utilizar esse IP aqui, tá, para acessar o servidor web que está configurado nesse IP privativo. Tá? Então, o encaminhamento de portas é realmente bem simples, gente. Bem simples. Bom, a rigor é isso. Fazendo isso, meu servidor já está na internet. Olha que legal. Só que aqui a gente não está se preocupando com segurança. Então, para a gente ter vamos dizer assim, uma rede mais segura, é interessante a gente implementar o que nós chamamos de DMZ. Tá? DMZ é uma sigla para Demilitarized Zone, tá? Ou traduzindo, zona desmilitarizada. E essa técnica faz alusão àquela área entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, que é, vamos dizer assim, uma zona neutra, é uma zona ali onde os países podem entrar em os acordos, assinar os acordos e tudo mais, tá? Então é uma zona neutra, tá? Então, por que isso daqui? Então, olhem essa figura aqui do lado. Aqui eu tenho um roteador. Esse roteador ele tem dois links aqui, né? Ele está conectado em dois provedores, tá? Então um provedor aqui com link de 2 MB, outro provedor com link de 512K. Mas aqui poderia ser só um link também, não tem problema. A questão é que daqui para cima eu tenho a internet e daqui para baixo eu tenho a minha rede local, a minha LAN, tá? E aí é o seguinte, para tornar a minha rede mais segura, tá? Todos os serviços que eu quero disponibilizar para a internet, eu vou colocar em uma rede denominada DMZ. Então, quem está aqui na internet, né, se quer acessar o servidor web, né, dessa organização aqui embaixo, né, vai bater aqui nesse roteador, vai bater no firewall e o firewall vai redirecionar aqui para a minha DMZ. Então, todos os serviços que eu quero disponibilizar na internet, eu coloco na DMZ. Aqui, por exemplo, eu tenho um servidor web, né, tem um servidor de e-mails e tem um servidor de banco de dados também. Tá? E aí, os serviços que eu não quero disponibilizar para a internet, tá, eu vou deixar na minha rede local. Então, por exemplo, um servidor de aplicações interna, um servidor de banco de dados sensível, né, com dados sensíveis, eu vou deixar na minha rede local. Então, o firewall, gente, ele não permite isso daqui, ó. Ele não permite esse acesso. Tá? O firewall fica configurado para não permitir esse acesso. Agora, daqui para cá é possível, tá? Daqui para cá, né, quem está na rede local, o firewall vai permitir a saída, mas ele não vai permitir a entrada, conexões da internet para cá. Então, vamos dizer assim, eu separei aquilo que deveria estar disponibilizado para a internet daquilo que não deveria estar disponibilizado para a internet.
DMZ já é uma técnica um pouco mais avançada. Eu desconheço, tá, roteadores caseiros que implementam DMZ, talvez exista, mas eu desconheço. E normalmente ele vai ser implementado aí, então através de equipamentos mais apropriados. Por exemplo, um firewall dedicado, né? Ou, por exemplo, uma distribuição Linux através do iptables. Eu posso implementar o firewall aqui com Linux e o iptables. E eu também posso implementar através de uma distribuição BSD, né? Aqui uma distribuição BSD, primo do Linux, tá? Chamada pfSense. Tá? O pfSense também implementa a DMZ. Tá? A questão do DMZ, o equipamento que vai implementar ela precisa ter 3 interfaces, tá? Conforme a figura mostra. Uma interface para ficar conectada na internet, uma interface para ficar conectada na rede local e uma outra interface para ficar conectada na DMZ. Tá? Então é uma boa utilizar técnicas de DMZ para garantir uma segurança maior da minha rede. Tá bom? Bom, tudo que eu falei até agora, gente, é em relação a utilizar a minha infraestrutura para hospedar o site. Tá? Então, usar o meu servidor, o meu firewall, os meus roteadores, tá? Implementar todo o aparato de encaminhamento de portas necessário, tá? Configuração do DNS, tudo isso é utilizando a minha própria infraestrutura. No entanto, tá? Assim como várias coisas na vida, eu posso terceirizar tudo isso, né? Terceirizar essa infraestrutura de armazenamento para uma outra organização. Então, o que genericamente aqui nós chamamos de nuvem, tá bom? De nuvem. Tá? Então, vou ter um prestador de serviços que vai hospedar o meu site. Nuvem é muito mais amplo do que simplesmente hospedar um site, tá bom? Mas entre as funcionalidades que eu posso implementar na nuvem está a hospedagem de sites. Por que não? Quais são as vantagens de eu terceirizar isso daí? Bom, a preocupação mínima com a infraestrutura, tá bom? Então não preciso de servidor, não preciso de infraestrutura elétrica, de refrigeração para o servidor, equipe de manutenção, né? Contrato de licença, eventualmente, dependendo do sistema que eu estou trabalhando. Então eu não preciso de nada disso. Então a preocupação mínima com a infraestrutura. E o tempo menor para disponibilização. Então se eu ganho no tempo de implementar a infraestrutura, tá? A minha aplicação vai ficar disponível mais rápida, tá? De forma mais rápida. Quais são as desvantagens de eu utilizar um tipo de serviço, né? Terceirizar isso, hospedagem em nuvem? A desvantagem é que eu estou alocando possíveis dados sensíveis em servidores de terceiros, tá? E, bom, isso é meio polêmico, mas é uma desvantagem. Você está abrindo mão da segurança, aquilo que estava na sua mão, e deixando, né, transferindo isso para uma outra empresa, tá? Então, dependendo da situação, pode ser considerado uma desvantagem. Eu não estou colocando aqui custo nem como vantagem e nem como desvantagem, porque custo, pessoal, é uma coisa extremamente relativa, tá? E outras, existem vários tipos de serviço de hospedagem com vários custos, tá? Que vão abocanhar diversas necessidades. Então, a questão do custo realmente é muito relativa. Você fala, eu preciso ter um gasto mensal com o serviço de hospedagem, né? Preciso ter um gasto ali. Tudo bem, mas você também, no caso de manter a sua própria infraestrutura, você tem que ter o gasto para manter essa infraestrutura, atualizar o seu parque tecnológico. Então, realmente, o custo é polêmico nessa questão e cada organização deve avaliar pontualmente se vale ou não vale a pena utilizar um serviço de hospedagem na nuvem. Tá? Aqui eu coloquei alguns exemplos. Tá? A gente tem a própria AWS da Amazon, a Azure da Microsoft, tá? GoDaddy, Google Cloud, HostGator, Hostinger, Local Web, entre outros. Vocês conhecem, já ouviram falar provavelmente da AWS, da Azure, da Microsoft, da Google Cloud, tá? E eles não são, esses serviços de nuvem não são somente para hospedagem de sites, tá, pessoal? Muito pelo contrário, eles têm vários serviços aí de vários outros tipos de aplicações, tá? De
processamento de dados em nuvem, armazenamento de nuvem, tá? Virtualização de infraestruturas de redes inteiras na nuvem. Então, entre as funcionalidades que eles oferecem está o serviço de hospedagem, que é o que nós estamos falando aqui, tá bom? Mas existem outros aí provedores, né? Outros serviços de hospedagem, né? Eu tenho aqui aberto um, tá, da Hostinger, tá? Pelo amor de Deus, pessoal, não estou fazendo propaganda nenhuma. Aqui eu coloquei em ordem alfabética, tá? Não é por ordem de importância, mas é só um exemplo realmente para vocês. Então, dentro da Hostinger, eu abro o site, ele já me mostra aqui diversos planos diferentes, né? É aquela questão que eu falei para vocês, que se encaixa em diferentes bolsos, tá? E tanto a Hostinger quanto os outros, se eu fosse acessar o site dos outros provedores aqui, né, GoDaddy, LocalWeb, HostGator, eu teria algo semelhante a isso, tá? E além do serviço de hospedagem, normalmente eles trabalham, todos, tá? Todos trabalham com, vamos dizer assim, recursos adicionais, né? Então, por exemplo, aqui esses trabalham também com servidores de e-mail, né? Se eu posso, por exemplo, implementar site utilizando WordPress, né? O SSL, né? Que implementar criptografia, tá? Aqui, por exemplo, nesse plano, ele já está oferecendo uma possibilidade de registro de domínio também, né? Esse aqui oferece, por exemplo, backup, entre outros, tá? Então cada um vai ter aí, cada plano vai ter uma vantagem em cima do outro, e o que vai mudar realmente é o valor. Uma curiosidade, aqui, por exemplo, ele está falando domínio grátis. Então eu vou registrar meu domínio na Hostinger? Não, você está terceirizando, tá, o seu registro no registro BR para Hostinger. Quem vai registrar o seu site para você é a Hostinger, mas ainda assim bate na registro BR. Não tem como fugir de lá, tá bom? Então, pessoal, é isso, tá? Que eu tinha para falar para vocês nessa primeira parte. Na segunda parte, eu vou falar para vocês sobre um servidor de hospedagem gratuito na internet que a gente pode utilizar aí como exemplo, né, para estar hospedando os nossos sites, caso a gente queira. Então, até lá.